Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um dia. Eu, Mônica, quem vos fala, estou hoje vestidinha de uma... Não é uma camiseta, é uma roupa preta. Eu não sei o nome dela, mas é uma roupinha de frio. Com uma gargantilha rosa, assim, com um motivo um tanto indígena, um tanto místico, assim, parece uma cabala. Um brinquinho brilhante, minha boa e linda franjinha, com meus cabelos ainda mais escuros do que brancos, minha bela sobrancelha grossa permanece, o meu fundo aqui, aquele quadro peruano que muitos de vocês já conhecem, com as duas fotos do Rio de Janeiro, uma de cada lado meu. Muito feliz da minha vida por estar aqui com o meu companheiro Alain Damasceno, o FRJ e o FRRJ juntas, não tem coisa mais legal do que isso. Eu quero dar uma boa noite a todos e todas que já estão aqui presentes. Hoje tem um bate-papo muito especial. E antes de eu passar a palavra para o Alan, eu só queria fazer aquela boa apanhada da semana, como a gente sempre faz, e dizer que essa semana foi novamente uma tristeza, né, pessoal? A gente bateu aí 2 milhões de casos, já passamos dos 2 milhões. E esse fim de semana, pasmem, de ontem para hoje, tivemos quase 1.400 novos casos de Covid. Assim, sempre chamando a atenção para o que é um desgoverno que não toma uma atitude necessária na hora necessária, perde o tempo correto, né, de se apresentar como um governo minimamente atuante, proativo, e depois não gosta de ser chamado de genocida. Me desculpem, mas eu acho que hoje em dia genocídio não se aplica mais apenas às vítimas do Holocausto. Se aplica a qualquer situação em que haja omissão em defesa pela vida. E é isso que o nosso governo e muitos outros, infelizmente, no mundo estão fazendo. Não são maioria, felizmente, mas são poucos poderosos. Na América do Sul, o Brasil ainda é um país muito poderoso, que tem uma capacidade enorme de influência. E o genocídio que a gente comete aqui tem graves efeitos em toda a América Latina e particularmente na América do Sul. E, claro, principalmente no nosso próprio país. Então, é uma semana para lamentar, né? Mas como estamos aqui resistindo, como sempre, também é uma semana para celebrar a força, celebrar a força. Lá estou eu quase falando como nossos ex-ministros. Celebrar a nossa força juntos, juntas, juntas. E com isso eu passo a palavra para o meu companheiro da Guerra do Bem, que é o Alan. Como você está hoje, meu lindão? Mônica, querida! Mais um Pan na Academia, convite 20. Mais um domingo, né? Então, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou o professor Alan, da UFRRJ, um Rzinho a mais, que é o UFRJ, a Rural do Rio de Janeiro, e eu vou me audiodescrever nesse momento, portanto, farei um delineamento de como, no espaço que eu me encontro, com que roupa eu estou, com vistas a tornar esse ambiente mais acessível, tá? Então, olha, eu sou o Alan, um homem branco, de meia idade, 40 anos, pele branca, cabelos castanhos escuros, barba cerrada preta, eu uso óculos de armação preta, eu estou localizado aqui no meu escritório, como de costume, que é um ambiente bastante branco, né, bem neutro, então tem uma parede branca no fundo, tem algumas almofadas em tons de branco, cinza, preto, para combinar com o ambiente aqui do escritório, e eu pareço uma cabeça flutuante hoje, porque eu resolvi colocar uma blusa rosa. Mas pelo menos eu não estou vermelho, né? Porque nos últimos encontros eu tenho aparecido como, né, o homem de vermelho, né? Mas hoje eu não estou vermelho, a temperatura da lâmpada hoje colaborou, então eu estou com uma aparência menos avermelhada e mais normal, mas eu resolvi botar uma blusa rosa clara.
E o rosa claro, em função dessa luminosidade, ficou branco. Então, para quem tem a oportunidade de ver, tem a impressão de que a minha cabeça está flutuando aqui dentro do escritório, né? Mas não, eu não estou com a cabeça flutuando, não. Não sou um fantasma, tá? Eu estou com uma blusa que aparentemente é branca, mas não é, ela é rosa clara, tá? Mônica, realmente é uma semana de muitos enfrentamentos, vivemos uma pandemia negligenciada, estamos, né, com o poder público completamente desalentando o povo brasileiro. E é isso, nós estamos aqui porque nós somos a resistência e somos resilientes. E, portanto, hoje temos um tema muito provocativo para o nosso debate. Eu já quero sinalizar a presença de vários companheiros e companheiras e companheiras do Brasil, Manaus presente, Rio de Janeiro presente, vários estados presentes. Esse programa tem sentido para mim e para a Mônica, porque vocês estão todos e todas e todos conosco. Permaneçam e vamos dialogar. Né, Mônica? Sim, com certeza. Bauru, com certeza, já deve estar aí também chegando. A Juiz de Fora com a nossa Milene. O povo está chegando. Vai chegando. E aí, trazemos o nosso queridão de hoje? Então, Mônica, vamos fazer agora, depois dessa nossa apresentação, né? Vamos trazer o nosso convidado? Vamos lá. Olha ele aí! Apareceu. Oi. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maicon. Eu sou doutorando da UFRJ, da Faculdade de Educação. Também sou mestre de Educação e Pedagogo pela UFRJ. E eu vou me descrever agora. Eu pareço um indiano, tenho cabelo preto, a pele preta também, cabelo preto liso, a pele preta, e estou de casaco cinza. E o fundo é branco. E aqui numa ponta tem parecendo uma ponta de um quadro que é do Van Gogh, que é Noite Estrelada, que eu gosto muito. E eu acho que é isso. E a parede é branca, não tem mais nada para eu falar sobre o que eu estou sendo mostrado aqui. Só que eu pareço um indiano mesmo. Você está vestindo o quê? Você está pelado, bem? De casaco cinza. Pelado eu não estou, não. Eu acho que o ainda não, né? Só você, Maicon. Ó, a Milene está presente aí, dando boa noite. Mia, beijo para vocês aí em Juiz de Fora, hein? Maicon. Muito legal. Maicon, então, nós vamos começar esse debate com uma provocação. Educação, né, de refugiados. O que há de inclusivo nesse debate? Já que nós temos uma pegada nesse programa da inclusão, eu acho que você pode começar a trazer para a gente algumas perspectivas para pensar, né, esse tema tão interessante de pesquisa, né, e a partir das suas vivências, né, o que há de inclusivo, né, nessa dimensão? É difícil pensar o público refugiado na inclusão, por exemplo, de assistir uma live. A gente aqui no Rio de Janeiro, a internet ela é muito diversa, ela funciona bem na Zona Sul, e aí quando passa ali da central em diante, assim, da central até a Baixada, e aí dificulta. Então, assim, é onde o público refugiado costuma viver. Então, assim, o Rio de Janeiro ele já é difícil de se viver, por ser um estado muito caro. Então, a internet também, ela oscila muito na Baixada e na Zona Oeste, na Zona Norte, enfim. Então, esse é um primeiro problema. E quanto mais agora nesse período de pandemia, né, onde boa parte dos trabalhos estão sendo feitos remotamente, esse público está sofrendo muito com isso. E uma outra coisa, pensar num espaço inclusivo, pensar na live, né, que é uma coisa que a gente está fazendo agora, a linguagem para eles é um problema, porque é difícil, né? É difícil também de botar diversas legendas no espaço. Eu acho que a Mônica saiu. É difícil colocar diversas legendas no vídeo. Mas, assim, é um outro problema. Não, linguagem. É só para vocês ficarem aparecendo mais, eu vou ficar no entra e sai só para dar mais destaque a vocês. Tá bom. Então, assim, eles sofrem, porque, assim, é uma questão econômica, né? Eles chegam aqui de forma forçada, precisam fugir dos seus países, quando chegam aqui, precisam arranjar trabalho, precisam sobreviver, e às vezes chegam sem dinheiro, chegam numa embarcação, passam 20 dias numa embarcação, de repente aparecem aqui, e às vezes nem o Brasil não é o foco, então eles de repente aparecem, e aí quando aparecem, precisam sobreviver, então assim, a inclusão para eles, primeiro precisa ser econômica,
Então, e aí estamos num momento de crise econômica. Então, está bem difícil. O Brasil não está no momento favorável para conseguir acolher. Não está tendo renda e também não tem políticas públicas para poder receber esse público no governo Bolsonaro. Então, a gente está num momento muito complicado. Assim, pensar no espaço de inclusão para o refugiado está difícil. O Brasil está num momento muito ruim. A gente está numa crise política no meio de uma crise, numa pandemia, né? Se não bastasse já a pandemia, aí o governo ainda está tanto tempo sem ministro da Saúde, o governo ainda tem uma crise política. Então, assim, o refugiado ele sofre tudo que o brasileiro sofre um pouco mais. Porque quando o brasileiro sofre o desemprego ou a falta de uma organização para ter uma saúde decente, o refugiado sofre tudo isso e ele não está com a sua família aqui. Ele não tem uma casa própria, ele não tem um lugar de referência, tudo dele está lá em outro país. Então, ele sofre tudo e mais, né? Mais a saudade, mais a dificuldade de conseguir emprego, mais a dificuldade em compreender o idioma, em falar o português, que não é uma língua fácil, né? É uma língua com uma variação verbal grande. Então, assim, não é uma língua simples. Então, eles sofrem, eles passam por todas as dificuldades que a gente passa e mais, né? E por isso seria bom que tivesse um olhar mais atento, mas pensar em inclusão para eles a gente está engateando ainda. E nem sei se nesse governo, com essa pandemia, a gente pode dizer que está incluindo. Pois é, os desafios são gigantescos, né? Então, são muito grandes e é difícil. Eu tenho uma pergunta, Michael. Como o nosso propósito é dialogar sobre temas como esse tão interessantes, né? E que às vezes a nossa audiência não tem muita aproximação, embora o termo refugiado, né, traga para a gente uma certa compreensão, vamos caracterizar esse universo. Quem são os refugiados? O que acontece? Me parece que você já tem uma pesquisa, você está fazendo seu doutoramento, você fez seu mestrado, aí gostaria de saber também, se for possível relacionar se esse tema também já foi sua pesquisa do mestrado, né? Se tem alguma relação com a pesquisa do mestrado, e se você pode caracterizar um pouco, porque talvez para nós brasileiros a experiência de convívio com refugiados seja tão pequena que a gente acaba nem compreendendo bem quem são. Eu acho que seria importante para a audiência. Tá, ótimo. Eu vou explicar da onde surgiu, né, essa ideia de refugiado, por que eu estou precisando de refugiado se eu sou brasileiro, né? E aí eu vou explicar mais essa ideia do refúgio. Em 2015, eu comecei, eu estava ali no final da minha graduação e estava aparecendo muito na mídia a questão da guerra da Síria. Lá na Síria existia esse conflito e eles estavam migrando para todos os cantos do mundo e também vinham para o Brasil. E nessa época, em setembro de 2015, aconteceu do menino Alan Kurdi, aquele menino que apareceu morto na praia da Turquia, de 3 anos, com o rosto virado para a areia. É uma imagem muito forte, foi muito conhecida, e ali se levantou uma grande discussão sobre a criança refugiada. O que era dessa criança refugiada, né? Porque quando você pensa em refugiado, pensa no adulto, um sujeito adulto que vai procurar trabalho, que atravessa o mar em busca de uma oportunidade, mas aí tem as crianças ali. E ali eu também me perguntei, e aí, o que acontece quando a criança chega no Brasil, por exemplo? A gente já tem dificuldades enormes na nossa escola pública, e ela chega ali na escola pública falando outro idioma, falando, tendo uma outra cultura, e eu fiquei curioso para entender, e ao mesmo tempo muito chocado, porque aquela imagem do Alan Kurdi, aquele menino morto na praia, com 3 anos, eu pensei, nossa, a família dele estava tentando ir para a Europa. E eu pensei, e eles também, os refugiados acabam vindo para o Brasil. E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei muito mal, porque eu pensei, o que a gente está fazendo para incluir essas pessoas? Porque precisam de inclusão. Chegam aqui falando outra língua, sem dinheiro, são matriculados na escola pública, as crianças, com traumas, porque fugir do seu país, deixar a família, amigos para trás, não é fácil. E eu fiquei pensando, e aí, o que a escola faz quando você recebe? Pelo que a gente já conhece da escola pública, eu fiquei em dúvida se tinha um processo de incluir ou se eles eram só alocados na sala e seguir a matéria, né? Fica essa dúvida. E aí eu
resolvi escolher isso como tema da monografia, para compreender como é que era esse processo de inclusão da criança refugiada na escola. Já que meu curso era pedagogia, eu fui para esse foco da escola, entender como eles eram tratados lá. E aí fui para campo. Assim, aí a professora na época era a Regina Célia, ela indicou a Mônica. Ela falou, Mônica, a única pessoa que pesquisa isso é a Mônica, vai lá conversar com ela. E aí fui conversar com a Mônica, ela adorou, e fomos pesquisar. E aí ali eu comecei a entender o que era refugiado, que eu também não sabia bem. Eu sabia que, pelo que eu tinha lido, sofriam muito, como posso dizer, por todos os meios, assim, por falta de dinheiro, por não ter uma comunidade onde eles chegam, por chegar em situações muito precárias, e aí, dali, fui para campo com a ideia de querer entender. E aí não sabia nem onde os refugiados eram acolhidos, olha só que coisa. Não sabia nem por onde começar. Aí fui jogar no Google, e aí achamos a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Tem uma Caritas em todos os estados, e aí no Rio de Janeiro é onde os refugiados chegam, eles estão indicados para ir lá, eles recebem a documentação, dependendo, se passar por muita dificuldade, eles analisam talvez um auxílio, não sei como é que está nesse governo Bolsonaro, se eles estão, se o governo federal, através do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, estão repassando verba. Enfim, o governo Bolsonaro é complicado. E aí eu fui lá para saber, e aí, para entender como é que era esse processo, e se tinham crianças no Rio de Janeiro, porque eu ficava em dúvida, será que tem criança? Será quantas que tem? De quais nacionalidades? De onde é que elas estão? E aí fui conversar com a pedagoga, conversei com a pedagoga, psicóloga da Caritas, e com uma refugiada, que era intérprete das mães. E ali a pedagoga veio me explicar, olha, tem crianças, muitas crianças, eu acho que quando ela comentou, tinha mais de 400 crianças no Rio de Janeiro, espalhadas pela cidade. Mais de 400 na época, em 2016. Em 2018 aumentou esse número por conta dos venezuelanos, das crianças venezuelanas. E em 2016 ela falou que tinha esse número aproximado, a gente não tinha o número exato ainda na época, e explicou o seguinte: olha, as crianças, eu acredito que tenham sido excluídas, né? Não conheço muito, mas existe essa possibilidade, porque elas chegam falando outro idioma, vem de outro lugar, a escola já tem um ritmo, às vezes não tem como colocar um monitor ali junto, é difícil fazer todo esse movimento para acolher essa criança, já há uma dificuldade grande na educação especial, então pensar o refugiado, ele traz uma outra demanda que às vezes a escola não está preparada. E aí ficamos com essas dúvidas, fiquei sabendo lá também que a criança chega com traumas, assim, não é só uma questão de tá com saudade de casa. Às vezes um parente morre na travessia, às vezes eles ficam sabendo de parentes que morreram lá no país de origem. Então tudo isso mexe com a criança, tudo isso faz aquele sujeito pequeno, né, com pouca idade, sofrer, estar deslocado num lugar onde falam outras línguas. E aí, com tudo isso, foi para a dissertação. Aquela dúvida, tá bom, sofre, mas sofre aonde? Eu não vi essa criança ainda. Será que sofre mesmo? Será que a escola é complicada ou não é? E, em resumo, na dissertação conseguimos ir para uma escola, e aí eu fiquei com uma criança numa sala de aula, acompanhei uma criança por um mês, tive acesso aos relatórios do acompanhamento dela e tal, e ali constatamos que a situação o buraco era mais embaixo, assim, era mais difícil do que eu imaginava a situação. O que foi constatado? A pedagoga da Caritas falou o seguinte: a criança, o sujeito refugiado para o Brasil, ele chega através de barco ou de avião. De avião é tranquilo. Normalmente ele acaba vendendo tudo que tem na casa, vende a casa, inclusive, e pega o avião, vai com a família e atravessa. Quando é de barco, quase sempre tem que pagar um coiote, né, que é uma pessoa que você paga para atravessar o caminho, te coloca dentro de um barco, às vezes você não sabe qual barco que vai, para onde vai dar. Você pode ficar 20 dias embarcado, sem comida, e aí eles têm que levar alguma coisa, ou dependendo,
pelo dinheiro que eles derem, alguém dá uma comida para eles lá dentro, ficou acordado ilegalmente, né? E aí, esse tempo todo, 20 tá, e aí, acho que deu uma... Tá certo. Deu uma paradinha, mas voltou. E aí atravessa com essa dificuldade, chega no Brasil, e aí eu acompanhei uma criança que fez o trajeto de avião, então foi mais ou menos tranquilo para ela o trajeto. Então, só que... Permita só uma parte. Então, a gente está falando de refugiados de várias partes do mundo, né? Porque no primeiro momento as pessoas podem construir, pensando em termos de território, de geografia, de refugiados aqui na América do Sul. Mas como você fala no refugiado que vem por avião, então a gente está falando que o Brasil recebe refugiados de várias partes do mundo. Isso faz muita diferença. Ótimo, né? Vou falar sobre isso. Muito bom, Alan. Muito bom essa sua pontuação. Existe no Brasil um tipo de refugiado que é frequente, tem nos últimos anos para cá, são os da Venezuela, né? Por conta das dificuldades econômicas do governo do Maduro, eles migraram para diversos países e o Brasil estava na rota. Sendo que o Brasil é um dos que menos recebe refugiados da Venezuela, eles costumam ir para outros países, porque aqui já tinha uma estabilidade econômica no governo do Temer e no governo Bolsonaro, que de forma inicial e quando começou o governo, não acolhia bem. No começo do governo Bolsonaro tiveram diversos protestos, falando para os refugiados sair fora daqui, o país aqui não é seu. Então, assim, teve uma xenofobia forte. Isso na América do Sul. E aí, assim, a criança refugiada que eu acompanhei, ela era da República Democrática do Congo, então da África. Isso é muito importante destacar, né? E aí, quando vem da África, por exemplo, atravessa por mar ou por avião. Na Venezuela, eles atravessam a fronteira a pé. Caminham por 2, 3 dias, atravessam a fronteira e estão ali em Roraima. Do Oriente Médio é a mesma coisa, atravessam normalmente de avião. Na África, tem essa coisa do barco, ou do navio, que eles entram e chegam aqui. Então, assim, a forma quase sempre é essa, ou de avião, ou a pé, ou de barco. De barco quase sempre tem esse coiote, essa pessoa que você paga para poder te colocar no barco. É muito difícil, quase impossível uma pessoa sozinha, de repente, entrar lá no ponto e entrar no barco. Acontece, mas normalmente tem gente ali que recebe por isso. Então, uma coisa importante falar, né? Por que a pessoa refugiada foge? A pessoa foge porque o país não oferece segurança ou alimentação, ou direito dela de viver garantido. Às vezes a pessoa é gay e o país assassina aquela pessoa. O Estado não consegue dar segurança à vida daquela pessoa, então ela foge. Ou na República Democrática do Congo, tem comunidades conflitantes. Então, de repente, numa noite, as pessoas vão lá, armadas com facões, e partem para cima de uma outra comunidade. Então, ali há uma estabilidade muito grande que o Estado, não sei se eles não fazem ou não conseguem, provavelmente não conseguem lidar com aquela situação. E aí, a ONU reconhece países onde o Estado não consegue dar segurança para viver, como um país onde o sujeito pode migrar e ele seja considerado um refugiado. É um país em guerra, né? Então, reconhece esse direito de fugir. Mas aí, mais para frente, eu vou aprofundar um pouco nisso para a gente problematizar como o Rio de Janeiro também é um lugar em guerra. Só que a ONU ainda não reconheceu isso. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Mas deixa eu só fazer uma observação aqui, porque nós temos muitas perguntas já, mas você se referia há pouco especificamente a uma criança, se não me equivoco, da República do Congo. E aí eu fiquei muito curioso de entender como é que foi esse seu processo de aproximação com ela. Isso. Como aconteceu? Primeiro eu fui para a Prefeitura de Caxias. Antes disso, a Caritas informou que a maior quantidade de crianças refugiadas estavam em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias. E a maior quantidade e a maior nacionalidade era da República Democrática do Congo. Então, por que eles estavam em Caxias? Entre Caxias e
Gramacho ali. E eu acho que no meio daquelas estações tem um quarto de 8. Aquelas estações de trem tem casas para alugar baratas. Gramacho também tem muito. Só que tem ali a presença do tráfico, da violência, enfim. Eu já cheguei a ir para a escola e ter que abaixar no trem porque estava rolando um tiroteio entre uma estação e outra. Então, um espaço onde é barato o aluguel, porque o refugiado tem que ir para um lugar barato, porque não tem dinheiro no momento, mas ali onde é muito barato, às vezes tem a presença do tráfico. Como é que eu me aproximei da criança? Quando eu fui para Caxias, conversei com a prefeitura de Caxias, aí teve toda uma documentação, e aí de lá eles adoraram a ideia, falaram que tinha bastante criança mesmo, e me indicaram uma escola. Eu fui lá para aquela escola, conversei com a coordenação, expliquei, eles gostaram, e fomos para... E aí falaram, olha, tem uma criança do 5º ano que você pode ir lá acompanhar a criança. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa, porque é o seguinte, eu falei, não, vamos conversar com os pais de todas as crianças. Aí a escola falou, olha, você vai ter um grande problema com isso, porque há 3 meses atrás, antes de eu chegar lá, isso em 2018, 3 meses antes, o Extra veio fazer uma matéria de jornal aqui, na prefeitura, e tinha as crianças, tinha as mães, fizeram uma matéria, botaram a foto de todas as crianças na capa do jornal, virou uma matéria de capa. Tem até hoje essa matéria. E tem criança, tem nome da mãe, tem escola onde elas estudam, tudo. E aí os refugiados ficaram muito preocupados com isso, porque estavam sendo expostos. E a legislação brasileira resguarda o direito do refugiado de não ser exposto, entende? Ele fugiu, ele não está numa situação de férias aqui no Brasil. Fugiram. E aí o Extra foi lá e fez essa matéria, que é um problema muito sério. Eles falaram, olha, fica na escola, acompanha a criança, não interage, você vai ficar aqui na escola só observando, porque por conta da necessidade que temos de querer compreender isso também, de querer pensar essa escola mais inclusiva para essa criança, mas não interage para a gente poder preservar a criança e se preservar também. Então, eu fiquei na sala, fui apressado que acompanhar a turma, acompanhei a turma, e fiquei lá e só observava mesmo. Uma situação muito complexa, porque a Caxias viu a importância da pesquisa, a necessidade da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, eles estavam passando por uma situação, os refugiados estavam com medo, porque o jornal foi lá fazer matéria e expor o nome deles. Então, e a situação veio lá. E aí, fui lá. Muito difícil, muito difícil. Fiquei com a sala com a criança e eu pude acompanhar, entrevistar os professores que estudaram, que trabalharam com ela, para entender se ela estava aprendendo ou não, se tinha dificuldade, se ela sofria, enfim, não só ela, como outras crianças da escola, refugiadas, todas da República Democrática do Congo. Nessa escola específica, tinham 21 crianças da República Democrática do Congo. É um número considerável. Não, mesmo que fosse uma criança só, já era considerável repensar a escola, repensar o seu projeto político-pedagógico, repensar suas práticas, já era considerado. Com 21 crianças, assim, a média eram 2 ou 3 crianças por sala, não dava para não pensar que aquela criança estava ali, que aquele público-alvo estava ali falando. A República Democrática do Congo, eles falam francês e lingala, quase sempre. O linguajar de algumas comunidades é lingala, mas o país em si fala francês. E o francês é diferente do português. A criança chega com outra língua. Então, tá isso, com uma outra cultura, com uma outra língua ali na sala, foi uma coisa complexa. E fui lá acompanhar para ver essa inserção, como ela foi acontecendo. E aí, já é importante dizer, começou mesmo os refugiados da República Democrática do Congo chegarem no Rio de Janeiro em 2015 e 2016, por conta das Olimpíadas. Eles viram no Brasil um potencial econômico, um país que estava recebendo uma Olimpíada, então, assim, parecia... porque aquilo, né? A gente sabia que depois da Olimpíada ia ser uma coisa complicada. Depois da festa ia faltar dinheiro. A gente sabia disso, mas o mundo não sabia. Então, quando os refugiados, vendo a mídia falando do Rio de Janeiro como um país que estava em ascensão, que esteve a Copa do Mundo em 2014, depois a Olimpíada em 2016, viam uma cidade com dinheiro, vieram para cá. E aí, o problema é o seguinte, quando acabou a Olimpíada, não tinha emprego. A gente teve uma recessão muito grande depois, porque logo nesse período...
e teve o impeachment da Dilma, voltou. E aí, esses refugiados, alguns ficaram sem emprego, começaram a migrar para outros lugares, mas, e aí, assim, a situação foi ficando difícil para eles, entendeu? Pois aí... Gente, mas só para lembrar, tem 5 perguntas já, o pessoal ainda nem participou. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar agora atravessar as suas reflexões, que eu sei que você está dissertando sobre os desafios da inclusão desses alunos, e aí você, agora, nesse momento, está falando sobre, né, o protagonismo do poder público, na ação governamental, porque as perguntas que tem aqui, elas têm esse, digamos, esse alinhavo. Elas estão falando sobre o papel da escola, da educação e o protagonismo dos governantes no sentido da promoção de políticas de inclusão para esse público. Então, eu vou tentar aqui reunir algumas questões e te provocar aqui, de maneira que você pode até cotejar com os resultados dessa pesquisa aí, porque eu estou curiosíssimo para entender. Eu entendi o cenário todo, mas eu quero entender mais ainda como é que isso se deu ali em loco, né? Você ali na escola, observando, além das barreiras linguísticas, né? Da importância do multilinguismo, alguém falou sobre o multilinguismo aqui, quais outras barreiras você enfrentou? Aí eu vou apontar aqui que a gente começa, né, Mônica, com o professor Maxi. O Maxi, ele diz assim, como provocar o poder público para garantir uma inclusão a refugiados? E aí ele tem um enfoque, o Maxi, querido Maxi, é professor lá no Instituto Federal do Amazonas, a quem eu mando um abraço, e ele trabalha com surdos, daí a importância dele focar aqui a questão dos surdos. Mas em Manaus há muitos venezuelanos surdos, e ouvintes também nas ruas pedindo esmolas, né? Enfim, numa situação de vulnerabilidade total. O Diego pede para você falar um pouquinho sobre a legislação em relação ao acesso à educação para os refugiados, né? Uma vez que a mesma garante a eles o mesmo direito que nós. Isso aconteceria, de fato? É uma provocação que ele está fazendo, que encontra ali na pergunta anterior do Max também, né, elementos de confluência. E a Natália já faz um comentário que já vai apontar para a gente um diálogo com a sua pesquisa, que ela é professora da rede municipal do Rio de Janeiro, e a experiência em que ela teve de inclusão de refugiados venezuelanos não se constituiu como, de fato, inclusão, e sim integração. E como é que você percebe, que você há pouco falava que eles estavam alocados, né? O que a gente tem usado do ponto de vista da literatura como integrados. Eles se adaptam à escola, mas a escola não se transforma para atendê-los em suas demandas. Se você conseguir, né, fazer um apanhado aí dessas reflexões... Vamos fazer uma linha disso tudo, né? A da legislação é mais simples de responder. Tem uma lei que saiu no governo do Temer, ela foi discutida na época da Dilma, foi pensada no governo da Dilma e o Temer sancionou. Ele sancionou em 2017, maio de 2017, se chama Lei de Imigração. É a lei número 13.445. Nessa lei, só tem uma citação sobre educação. Diz que o refugiado tem que ter acesso à escola. Não diz como. E essa é uma lei muito avançada internacionalmente, porque ela dá diversos aparatos para que o refugiado seja acolhido, não só o refugiado, como a pátrida também. A pátrida é aquele sujeito que ele não tem nacionalidade. E assim, para resumir, né, é bom explicar o que é a pátrida. Um exemplo de apátrida, tem países onde um povo, na hora que o país se tornou independente, o povo não reconhece, o povo que fez a independência não reconhece um povo que está lá dentro. E aí, como parte daquele país. Então, ele está dentro do país, mas ele não é reconhecido pelo país como parte da nação. E aí, ele está lá, apátrida. Então, assim, e essa lei, no governo do Temer, lei de imigração, vai inclusive, incluir esse público. Não é uma lei inclusiva. Mas ela não vai explicar como, não vai dar aparatos para poder incluir aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto na escola. Então, assim, legislação sobre refugiados na escola, né, não tem no Brasil. Quando eu fui para Caxias, a mesma coisa. Caxias já viu o movimento de ter crianças refugiadas já há uns 5 anos, né? Comparar de 2015 para 2020. Quando eu fui em 2018, já tinha uns 3, 4 anos. Naquele momento, eu fui lá olhar o plano de educação de Duque de Caxias, também não tinha citação para refugiados. Apesar disso tudo, existe uma declaração de Incheon,
no Fórum Mundial de Educação de 2015. Depois que o pessoal volta em vídeo, só jogar esse nome que já vai achar. E aí no tópico 11 desse documento vai dizer o seguinte: a criança, o público refugiado precisa ser acolhido porque ele vem de uma situação de guerra. Então precisa pensar um espaço que ele possa aprender de forma prazerosa, uma forma inclusiva, que ele possa ser realmente ter um espaço de paz. E não dá para ser um espaço de paz com violência. Então tem que se pensar aquele espaço para aquele sujeito também. Então, assim, no âmbito, e o Brasil até assina esse documento, no âmbito internacional, estão pensando no refugiado. Mas no Brasil, a legislação não avançou para pensar o refugiado na escola, tá? E aí, eu digo refugiado na escola, uma preocupação grande é a criança, porque a criança, às vezes, ela não sabe o que está acontecendo. Às vezes, o adolescente, já no final do ensino médio, ele entende um pouco mais por que está fugindo, por que está tendo aquele movimento de imigração forçada, mas a criança não. Então, assim, deveria ter uma legislação melhor para acolher essa criança, pensar talvez um intérprete, uma aula fora daquele espaço, para que a criança possa aprender mais o português, repensar uma lei que estimule a pensar práticas na escola, para que ela possa, que a escola possa repensar junto do seu programa, né, para conseguir, mas não tem. Essa é da legislação. A outra pergunta falou sobre o refugiado surdo, né, na escola. Então, assim, se a dificuldade para o refugiado falante já existe para o surdo, é maior ainda. Porque já é uma questão é um choque cultural que acontece ali, entendeu? A criança vem de outro país, ela fala outro idioma, ela é de outra cor, ela se veste de outro jeito. Às vezes acontece a xenofobia, algumas pessoas vão chamar de bullying, de preconceito. Eu acho que xenofobia é uma palavra melhor, né? Uma resistência, um ódio ao imigrante. Vai rolar, vai acontecer isso, essa resistência. As crianças vão fazer bullying com aquela criança, e então a criança vai sofrer mais ainda. Os processos de ter fugido do país e tudo mais. Então, assim, para refugiado surdo é maior ainda, e assim, não tem uma legislação. Talvez, eu não sei se, porque a barreira linguística ela é o maior problema. Não sei se colocar Libras para essa criança refugiada surda, como é que vai ser com ela. Porque é o seguinte, não é uma criança que chega neutra, né? Ela chega com trauma. Ela fugiu do país. A criança que eu acompanhei relata da saudade dos amigos. A irmã ficou em outro país e não tiveram mais contato com ela. Perdeu uma irmã. Então, assim, perderam parentes lá. Uma professora relatou que na sala de leitura, as crianças, quando ela vai falar qualquer conto da África, as crianças choram. Choram muito. Então, assim, tem muito sofrimento ali. Então, dizer assim, é só dar Libras para a criança surda que ela vai aprender. Não sei. Tem que se pensar ali. Primeiro tem que entender a história daquela criança, entender o que ela está sofrendo. Tem um aparato psicológico, assistente social ali para ver o que a família está precisando. Às vezes, a criança está passando fome, entendeu? Porque, às vezes, a escola pensa só, tá bom, arranja aí um intérprete de Libras que a criança vai se resolver, ela vai aprender. Às vezes, não, ela está passando fome, às vezes não tem onde morar. Às vezes está morando na rua, né? Como foi falado aí pelo comentário do colega, em Manaus, né? De terem pessoas morando na rua. Pois é. Então, tem muitas coisas antes de se pensar, é só dar Libras para essa criança que ela vai aprender. Mas não tem nem isso, né? Se já tivesse isso, já seria alguma coisa. Mas não tem. Tem um desafio, né? Porque se é uma criança que conhece a língua de sinais na sua língua nativa, ela vai ter que, para se apropriar da língua portuguesa, né, via uma língua de signos, ela vai primeiro ter que ter estruturado a sua língua nativa, né, para poder aprender o português. Então, ainda tem aí uma complexidade que é a questão linguística mesmo. Então, isso se ela tem lá estruturado um sistema de códigos, uma língua de símbolos que seria a sua língua nativa em sinais, né? Ainda tem essa demanda, né? Para aprender a língua de sinais, a Libras, a língua brasileira de sinais, para poder se comunicar com outros surdos que não sejam aqueles nativos do seu país, né? Então tem desafio. Na questão da surdez, me parece que os desafios se multiplicam, né, em relação a essa questão da inclusão. E aí, a gente tem várias perguntas aqui. Mônica, você quer responder? É da menina do Rio de Janeiro que falou sobre a integração, né? Na visão dela, ela diz o seguinte,
que na experiência dela, o que ela identifica é, de fato, integração, né? Não inclusão, como se a criança é que tivesse que se adaptar à escola, né? E aí, qual é a sua percepção sobre isso? É isso mesmo que eu vi na escola. A escola, a criança chega, eles acreditavam que a criança tinha um senso comum, não só nessa escola, como em outros espaços que eu fui perguntando, na Secretaria de Educação lá de Caxias, quando eu fui conversar. Antes disso, na universidade, quando eu vou falar sobre esse assunto, mas na escola principalmente, eles acham que a criança se adapta. Em 2, 3 meses ela já aprende português, está tudo certo, está igual uma criança brasileira. O tá igual uma criança brasileira era uma frase muito comum. E aí, no início, eu falava, nossa, mas tá tão bom assim, que maravilha, né? Então não tem problema nenhum. Eu vou relatar na dissertação que a criança brasileira se inclui. Mas, e o problema se resolve quando ela aprende português. E não é. Quando ela chega na sala de aula, primeiro, a criança veio da África. Alguns pais religiosos vão de uma religião mais fundamentalista, podem dizer, por exemplo, que a criança veio da religião do demônio, porque às vezes a religião dela não é a religião predominante no Brasil. A diferença religiosa pode gerar isso. Aí já olha para aquela criança, já fala para os filhos que aquela criança lá ela tem um culto ao demônio. Isso acontece. Primeira coisa. Então, assim, pensar a integração dessa criança, a inclusão já tem essa barreira. Os pais já começam a colocar algumas coisas na cabeça das crianças que deixam a criança já com preconceito. Porque a criança em si não tem um preconceito, não tem essa xenofobia. Mas os pais começam a colocar essa ideia. Não só os pais, mas assim, vamos lá. Isso é um primeiro problema, a questão da diferença cultural. E aí no Brasil, não conhece muito refugiado, vai olhar aquilo ali e veio da África, da religião do demônio. E aí, depois disso, vai ter diferença na forma de se vestir. Aí vai ser diferente. Aí a forma de falar. Aí, quando tu vai aprendendo português, vai tendo sotaque, vai sendo difícil. O que a criança brasileira acaba fazendo? Ela vai zombar. Ela vai rir. Ela vai falar, tá falando errado, tá falando feio. E aí, a criança refugiada, que já tem um trauma de ter vindo de um país fugir do seu país, perder parentes, tá ali num país, numa cidade assinada, às vezes, com violência, porque a gente tem violência. E aí, ela ainda vai ser zombada. Então, assim, ainda tem isso para completar. E, depois de tudo isso, o caso que eu acompanhei, por exemplo, a criança refugiada chegou lá, na primeira semana, a professora achou que estava tudo bem. Depois, na segunda semana, ela já não estava querendo brincar com ninguém, ela não brincava com ninguém, não queria falar com ninguém. Passou isso umas 2 semanas assim, e a professora perguntando, e aí uma hora a criança começou a chorar, queria voltar para o Congo, não aguentava mais do Brasil, porque ninguém gostava dela, nenhuma criança queria brincar com ela. E aí a professora, com a direção lá, foi perceber que existia um grupo de meninas que diziam, não brinca com ela não, deixa ela aí. Não. Aí não queriam que ela ficasse junto, expulsava a garota da brincadeira. Era uma exclusão mesmo. As crianças se juntaram para excluir a criança refugiada. E aí, essa criança... então, assim, a integração dessa criança já tem um problema linguístico, que, assim, eles achavam que depois de 2, 3 meses a criança aprendia português, ela já podia seguir com todas as outras. E aí isso é bem discutível. Às vezes sim, às vezes não é. Mas o problema da socialização, da convivência na escola, é a integração pura, porque, assim, deixa acontecer. Pelo menos nesse caso, aconteceu esse movimento de deixar acontecer. E achavam que o problema era só a língua, e depois que aprendeu está tudo certo, e não era. E aí a criança sofreu muito com isso, isso afeta a aprendizagem dela. No ano seguinte, foi no 3º ano do ensino fundamental. No 4º ano, a professora relatava que ela chorava muito, ela nunca dizia o que era. No 5º ano, foi quando acompanhei, ela estava ali na sala de aula, mas ela sobrevoava os grupos, ela não pertencia a nenhum grupo, depois de 3 anos na escola. Ela conversava, falava às vezes com ela, falavam com ela para pedir coisa, sabe? Não era pedir lápis, pedir caneta, mas não era de conversar, como normal do Rio de Janeiro, sabe? As crianças perguntarem, ficarem em grupos conversando, chamar para conversar, nunca vi. Em um mês que eu fiquei naquela escola, eu não vi ninguém chamar ela para grupo nenhum para conversar. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Então, assim, essa integração não é só... ela é fraca, ela não acontece só na questão da aprender a matéria. Às vezes até eles aprendem bem a matéria,
porque tem que se pensar na cultura deles, por exemplo, a valorização da educação e ao professor é muito maior que a nossa. Eles têm um olhar para o professor muito mais como um sujeito de ensinar, os pais reconhecem o valor, não, inclusive, lá tem uma coisa que não tem aqui, né? Lá na República Democrática do Congo, o professor é autorizado a dar palmatória. Ele pode bater na criança, por exemplo, fez alguma coisa errada em casa, os pais avisam o professor, ele deixou de fazer o dever, ou ele fez isso em casa errado. E o professor pode dar palmatória na mão deles. Então, assim, eles têm uma outra visão. Quando chegam aqui, acontece uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, uma professora da sala de leitura falou que as crianças se abrasileiram, elas vão se abrasilizando, que é o seguinte, elas vão começando a desobedecer os pais, olha só, porque aqui não tem palmatória, não pode bater na criança, e aí ela começa a ver as crianças do Rio de Janeiro ali. Elas são encorajadas a transgredir. Transgredir, elas começam a mudar a forma, ver as crianças fazendo isso com os pais, obedecendo as professoras, e aí elas começam a ter uma outra visão de escola. Mas, assim, em resumo, a integração dessa criança, ela é fraca, há muita coisa para se chegar na inclusão ainda, dessa criança. Eu acho que não há, pelo que você está dizendo, não há nem integração, né? Porque se ela não sequer nem convive... Mas, gente, a gente precisa estar de olho no tempo, porque faltam 15 minutos e tem muitas perguntas. Então, assim... Claro que a gente sempre pode passar um pouquinho, mas era bom você tentar ser um pouquinho mais, talvez, ir direto ao ponto. Será que dá? Olha, eu vou fazer umas perguntas aqui para você, Maicon, e vou fazê-las em pacote, porque eu acho que vai ser mais fácil para você conseguir pensar de maneira a reunir reflexões que contemplem, né, essas perguntas que têm lá pontos de convergência. A Rosângela, o Max fez uma pergunta, mas é muito generalista, falando sobre triagem e acompanhamento de refugiados. Isso a gente pode deixar para a Cartola, até porque você já falou um pouco sobre isso em relação, na sua resposta anterior. Mas a Rosângela traz uma pergunta muito interessante. As escolas brasileiras estão realmente preparadas para receber estudantes refugiados? E você deu algumas pistas aí a partir da sua experiência de pesquisa, mas ela quer saber a sua opinião, acredito eu, ampliando o debate, pensando em outras realidades do país, né, que tem dimensões continentais, né? Então, se você tem referências de outras pesquisas nessa perspectiva. A literatura acessível apontou que contou histórias para crianças refugiadas em Duque de Caxias. O projeto esteve lá em Caxias e teve a oportunidade de dialogar com elas, né? O professor Max faz aqui um comentário, nega-se a língua nativa e rouba-se a identidade, né, quando essa criança chega ao Brasil, né, no caso do acesso da língua de sinais, na Libras ela é um facilitador entre o aluno imigrante e a escola como um todo, né? Pensando nesse processo em que ele está vivendo aqui a escolarização no Brasil, né? A própria Rosângela, que há pouco perguntou sua opinião sobre, né, a inclusão, de maneira geral, desse público aqui no Brasil, na escola brasileira, ela problematiza. A escola precisa acolher, ter um olhar inclusivo, escutar, dar apoio, aprender com as especificidades dos outros. E, por fim, a Milene, professora Milene Santiago, beijo, Mia. Temos refugiados venezuelanos em Juiz de Fora. As escolas têm buscado acolher e possibilitar trocas culturais. Há narrativas sobre esse estranhamento com sabores de alimentos e algumas iniciativas sobre as questões linguísticas. A questão da dor e dos traumas é muito frequente. Então, ou seja, nesse espaço de diálogo da Milene, lá em Juiz de Fora, ela tem encontrado características muito similares a essa da sua pesquisa aqui no Rio. Então, a gente até pode traçar, né, um perfil de que esse estudante refugiado traz consigo, né, dilemas que acompanham ele independente do lugar que ele vai estar aqui no nosso país. Posso fazer só um comentário sobre esse comentário aqui? Claro! Me parece que o Max ele traz uma questão super interessante, que contradiz um pouco o que a gente estava aqui, o que o Michael estava colocando sobre a Libras. Me parece, e eu posso ter entendido errado, que o Max está dizendo que usar a Libras pode, na verdade, facilitar uma aproximação maior, se não uma inclusão, pelo menos uma integração, quem sabe, que nem isso está ocorrendo, né, Michael? Entre o aluno imigrante e a escola como um todo. Me parece
que essa fala dele leva a gente a entender isso. E se for assim, é muito interessante, porque a gente colocou aqui as barreiras linguísticas, né, que Alan tão bem pontuou, mas eu não sei se eu entendi errado, mas ficou para mim essa impressão aqui. Talvez a barreira linguística não seja tamanha assim e que mais a Libras ajude do que atrapalhe. Não sei. A Libras ela pode ajudar, sim. Ela pode ajudar, mas, assim, não posso dizer com certeza que vai. Porque como é uma pessoa de outra nação, né? É sempre um encontro, e ali há o imprevisível, né? Foi exato. Desculpe. Não, só para dizer que ali há um imprevisível, né? Se a Libras vai se eles vão se sentir à vontade, se vai ser bom, se vai funcionar. Eu acho que a educação com pessoas refugiadas na escola é uma questão de experimentar, permitir, trazer para perto, ouvir mais do que falar com a criança, porque esse é um grande problema na escola. Às vezes falam, pensam vários projetos, mas não ouvem o que as crianças querem. Tem que ouvir o que as crianças, os pais trazem na sua cultura, para poder pensar a escola para eles, com eles também, né? E trazer a cultura deles também para a escola. Porque uma coisa que acontece muito é passar matéria como se aquela criança não estivesse nem ali. E a criança veio de outro país. Nossa, que possibilidade de você estudar uma outra nação dentro de uma sala de aula. Você tem uma pessoa, uma pessoa que fez um intercâmbio forçado, né? Ela está ali de outro país, com outra cultura, e ela pode fazer muita coisa. Agora, na Libras é experimentar. É trazer e ver se funciona. Pode funcionar ou não. A resposta da Rosângela, ela traz uma questão que eu preciso falar nessa live. É o seguinte: pensar tudo isso, esse movimento de incluir a criança refugiada e o adolescente e tudo mais, trazer a família para perto, esbarra num problema. Caxias, eu saí de Caxias porque os professores entraram em greve. Eles estavam sem receber salário. Enquanto eu estava lá, eles estavam sem receber o salário. Eles já não tinham recebido um mês do que eu fiquei. Fiquei 2 meses na escola. E eles entraram em greve. Aí eu tive que sair da escola porque a escola parou. Então, assim, antes de tudo isso, ainda tem o problema da infraestrutura da escola. Se o professor está recebendo, quanto que ele recebe? Às vezes o professor está numa escola que recebe pouco e ele tem que fazer outras escolas, trabalhar em outros espaços. Será que nesse movimento todo ele consegue dar essa atenção maior para essa criança refugiada? No caso, na escola que eu estava, o professor fez até uma brincadeira que eu achei muito instigante, que na hora que eu cheguei para perguntar, fazer uma entrevista, ele falou: e vai pagar quanto? Eu estou sem receber o dinheiro, preciso de passagem. E eu achei a pergunta a provocação muito forte e muito importante, porque mostra que o buraco está muito embaixo na educação. Antes de pensar todas as coisas que são fundamentais, de pensar um projeto na escola, de fazer um projeto que eu acho que seria importantíssimo, ter um projeto que envolvesse a cultura em toda a escola, a cultura do refugiado, repensar todas as culturas, né? Somos um país multicultural. Trazer tudo isso, antes de pensar tudo isso, a gente tem um problema da falta de infraestrutura, de péssimos salários dos profissionais. Então, é difícil cobrar que o professor crie uma mega aula, que às vezes ele não está recebendo nenhum salário para ele pagar suas contas e poder comer. Então, é um desafio grande, tá? E é isso que eu preciso dizer, respondendo a Rosângela, de pensar uma escola para esse público. Agora, como pensar uma escola para esse público? Tem que ter formação continuada para esses professores. Eles precisam aprender, ouvir, pesquisar, porque às vezes o senso comum diz que a criança aprendeu português e ela já está bem. E não é assim. Tem que ter formação continuada. A minha opinião, o professor tem que receber mais, ele tem que ter, porque se você ganhar pouco, você está com muito problema na cabeça, você não tem como... A vida, né, gente? Tem que pagar conta. Então, assim, o professor recebendo pouco, tendo que trabalhar em muita escola, é difícil cobrar essa escola, esse trabalho intercultural gigantesco na escola. Formação, salário e, por último, a escola precisa ouvir a família. Ela precisa ouvir os refugiados e pensar a partir daí, não impor. Porque quando você impõe, você está apagando aquele sujeito. Não é só ver no YouTube, no Google o que é o país daquela pessoa. Ouve a criança, ouve os pais, e ali vai construindo junto
uma sala de aula trazendo as matérias, trazendo a cultura daquela pessoa, vai pensar a escola, para não só trazer a cultura da criança refugiada, mas assim, temos diversas religiões, vemos diversas famílias, vemos diversos lugares, então, assim, para trazer toda essa interculturalidade ali. Então, essas 3 coisas. Salário, formação continuada e depois ouvir o sujeito refugiado. Eu tenho uma provocação, me permita, porque a gente está chegando aos 45 do segundo tempo. Mônica deve estar aí, porque a Mônica está sinalizando para a gente algumas reflexões que apontam como nós somos um país ainda muito bárbaro, né? A barbárie está presente aqui em várias instâncias. Alguns comentários, a professora Verônica, lá de Mangaratiba, beijo, Verônica, que diz que o Brasil exclui agressivamente os seus, imagina, né? Os imigrantes, por a literatura acessível, que reafirma que nós temos uma política que mata, que barbariza, que aterroriza, que exclui, né? Mas também temos sinais de resistência. A Rosângela aponta, a mesma Rosângela que tem dialogado com a gente o programa inteiro, né? Somos professores, somos a resistência, né? E essa perspectiva que você apontou, a Maria de Fátima de Oliveira Freitas, sinaliza que o conhecimento do aluno é fundamental, né? Para realmente se edificar uma cultura de inclusão na escola, com vistas à materialização das políticas e práticas nessa relação complexa e dialética. Olha aí a homilética trazendo para a gente elementos para a gente pensar. E uma das coisas que eu tenho me sentido muito provocado a pensar é como, homileticamente falando, como a escola ela é excludente com qualquer diferença. Então, nessa dimensão do nosso debate, a gente consegue perceber muitas semelhanças em relação à exclusão do público-alvo da educação especial, por exemplo, que é um público que eu tenho dialogado, o nosso laboratório, o LEPED, junto com o LAPEAD, não dialoga só com o público-alvo da educação especial. Você é um pesquisador do LAPEAD e está trabalhando com educação de refugiados. A gente trabalha com a perspectiva de pensar a diferença na escola, a alteridade na escola. E como é que tem semelhanças? Como é que nós somos... A nossa cultura é uma cultura de exclusão, na medida em que a gente não, de fato, pensa o quão heterogêneo nós somos, né? A gente não consegue ainda edificar uma cultura de inclusão, porque a diferença para a gente é ameaçadora. Então, me permita fazer uma observação a partir de estudos que eu tenho feito. Então, além da formação de professores, além de bons salários, isso tudo que, para mim, é condição sine qua non, é preciso pensar um projeto de escola, né? Que, de fato, seja ruptura, e isso tudo só se faz com professores qualificados, com professores bem remunerados. Isso que você colocou, para mim, é matéria basal, né? Sem dúvida. Agora, para edificar uma cultura de inclusão na escola, que se materialize em práticas, que se institua a partir de políticas que são, né, fomentadoras disso, a gente precisa, de fato, pensar num projeto de escola que contemple e celebre a diferença como característica humana, e não como elementos para nos hierarquizar. Ah, você é angolano, você é venezuelano, ou qualquer outra nacionalidade, então a sua diferença me ameaça. E isso, penso eu, é possível quando a gente senta para discutir a educação que a gente tem e a educação que a gente quer. Isso passa, para mim, centralmente, por uma indissociabilidade entre culturas políticas e práticas que, dialeticamente e complexamente, podem apontar um projeto de escola que, de fato, inclua. Isso é uma reflexão que você me provocou aqui. Aí eu estou dialogando com você. Né, Mônica? O que você acha? Assina embaixo. Eu não vou falar muito, porque falta muito pouco tempo para terminar, mas você assina embaixo. E aí, olha, Michael, nós estamos chegando aos 45 do segundo tempo. Então, eu já quero agradecer muitíssimo a você, porque foi, assim, para mim, foi enriquecedor. Como eu aprendi aqui te ouvindo, e acredito que toda a audiência que está presente aí, os múltiplos, abraço para todos e todas e todos, como diz a Mônica, companheiros que estão sempre aqui conosco aos domingos. Mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, o que você pensa a respeito, enfim. Claro. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a você, Alain, a Mônica. Foi muito legal participar. Eu acho que esse canal que vocês estão trazendo de discussão é fundamental, porque só quando tem esse canal de diálogo que a gente consegue levar essa informação, que às vezes fica retida em nós e numa conversa com pessoas próximas, né?
esse canal universaliza o conhecimento. Eu acho que é fundamental que o conhecimento seja universalizado, que as pessoas de outros estados, de outros países possam ver e discutir, porque assim, a ideia é provocar mesmo, né? A gente provoca para se pensar junto. E aí, o que a gente pode fazer a partir de agora, né? É sempre essa pergunta, e agora? Tá, a gente sabe que tem esse problema, e agora? O que a gente pode fazer junto? E eu gostaria muito de agradecer, eu acho que esse canal é fundamental por isso. Vocês foram muito legais, assim, instigaram bem as perguntas e fiquei bem confortável. Queria muito agradecer por isso, que estava meio tenso no início e agora estou muito mais tranquilo. E agradecer a todos que levantaram perguntas, que deram comentários. Agora, minhas considerações finais, seguinte, somos um país, como vocês comentaram, que a gente já fez esse questionamento aqui, um país com dificuldades com a diferença. Muitas dificuldades com a diferença. E, curiosamente, somos um país de imigrantes, que tem muitas diferenças de sua essência. Fomos um país colonizado por portugueses. Então, assim, no Brasil, os povos originários são os indígenas. Tirando esses povos, todos os outros são mestiços, misturados, são imigrantes de diversas nacionalidades se misturando, né? Somos repletos de culturas com S, assim. Porque às vezes a gente acaba falando da cultura brasileira, mas a cultura brasileira, ela é múltipla. Então, e infelizmente, quando a gente vai para a escola, o refugiado, ele tem uma função interessante, que é o seguinte: quando ele entra na escola, ele causa um desconforto, porque ele vem de outro lugar, ele é diferente, ele fala outra língua, e aquele desconforto precisa ser um motor para se pensar todas as diferenças na escola, porque tem diversas diferenças que não são discutidas ali. A diferença, às vezes, a criança mora no centro do bairro, às vezes ela mora distante do bairro, já tem uma diferença cultural, às vezes é criança de uma religião, às vezes é criança de outra, está ali na sala de aula e não se discute aquilo. Às vezes a criança gosta de um estilo musical, às vezes a criança gosta de outro, e aquilo é apagado. A matéria na escola, ela passa reto, por cima de tudo, por cima de todos. E no final, a gente sabe o que acontece, a criança não aprende. Chega no final do ensino médio, os adolescentes chegam não querendo ler um livro, porque é tão massacrado durante o processo escolar, eles chegam no final do ensino médio, muitas vezes não querendo mais olhar, não querendo mais ter curiosidade, não querendo mais aprender. Então, assim, para finalizar, eu acho que assim, é fundamental pensarmos que somos um povo com muitas culturas, um povo só, mas com muitas culturas. Essas culturas precisam aparecer, como pensando na homilética, né? Temos muitas culturas, precisamos pensar as políticas. Então, assim, decidir juntos, forma de pensar o trabalho na escola, para decidirmos políticas na escola, que dá para fazer dentro de um espaço local essas mudanças. Você pode repensar, junto com o corpo docente, novas práticas, e aí, na homilética, pensando na cultura, nas políticas, e gerando novas práticas, como você pensa essas políticas. E aí, pensando nessa relação dialética, para mim, sempre é forte. Não é contraditório, né? O povo brasileiro, com esses refugiados, pensar essas totalidades, pensar esses sujeitos dialogando juntos, sabe? Porque eles não são antagônicos. Eles precisam se aproximar. Se você só olha para aquele sujeito como um outro, de fora, distante, você não vai incluir, sabe? Se pensar nesse sujeito como alguém de fora, você não vai incluir. E pensar nessa complexidade. Há sempre coisa que a gente não vê, que não sabe da criança refugiada, que não sabe do que a família está passando. É sempre bom perguntar, querer compreender, para que a gente possa juntos construir realmente inclusão. Só se constrói inclusão se você quiser ouvir o outro, compreender o outro e pensar junto com o outro, como você bem pontuou, Alan, pensar junto com o outro, mas junto com o outro refletindo no seu trabalho pedagógico, né? Não é só ouvir por ouvir e trabalhar junto em pensar, e agora? É isso que a gente tem. E construir junto, na perspectiva homilética, né, uma cultura para todos, como a Mônica bem pontua, né? A educação precisa ser para todos, e não é para alguns, né? E não é para todos menos aquele outro. Ou para todos e aquele outro fica mais ou menos incluído. A gente inclui tão pouco. Ou tenta adaptar. Não é tentar adaptar, é incluir mesmo. Trazer para dentro, porque quando uma criança refugiada fica mais ou menos incluída, ela está de fora. É um sujeito que vai ser excluído. E esse ser excluído ele pode ser excluído a vida inteira.
É isso, muito obrigado, gente. Maicon, super obrigada. Alan, nós estamos super juntos. E a vocês, queridas, queridos, querides, mais juntos ainda. Eu queria muito pedir a vocês apoio, que deixem seu like no YouTube, que façam seus comentários, mandem perguntas. E o canal é importante. Isso, se inscrevam no canal e, acima de tudo, façam propaganda, porque a gente está precisando chegar lá nos nossos milzinhos para conseguir acessibilizar melhor o site, o programa, perdão. Assim, num suspiro final desse programa, mas não do assunto e nunca da nossa potência de vida, eu queria só assim, mencionar que o estrangeiro também está dentro de nós, né? Aquilo que a gente estranha não só porque vem do outro, mas porque está como potência dentro de nós. E a gente, às vezes, não quer ver. Então, é isso que estrangeiro, etimologicamente vem de estranhamento, né? Quando a gente tem como estrangeiro alguém que é forçosamente estrangeirizado em nosso país, esse poder de estranhamento ele é potencializado. E se a gente não constrói de dentro de nós, das nossas vísceras, né, uma cultura, se a gente não se politiza e se a gente não se reveste de práticas que permitam o contraditório dialético, mas também a possibilidade complexa da inclusão, a gente não tem como tornar nem escolas, nem países, nem pessoas inclusivas. Aliás, nem se a gente fizer isso. Mas a gente, fazendo isso, consegue, pelo menos, transformar nossos caminhos, nossas orientações, nossas intenções, nossas práticas, em práticas, culturas, políticas, inspiradas por princípios de inclusão. E que princípios são esses, gente? Princípios que não abandonam a ética, que não abandonam o diálogo dialético, que não abandonam a possibilidade de enxergar a potência de portas abertas, ainda que não vistas, não abandonam a ideia de justiça social e não abandonam jamais o outro, inclusive o outro que está dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, tá? É isso. Muitos beijos. E até domingo que vem. É surpresa, a gente não vai dizer quem vem, nem sobre o que será. Aguardem quinta-feira lá no Face. Beijo! Beijo, gente. Obrigado, Maicon. Nós amamos Obrigado, vocês. gente. Beijão. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todo É mundo. nosso. Uhul. O YouTube é nosso, gente. Like, hein? Deixa o like, semana, pessoal. turmas. Tchau. Alan, Maicon. Obrigado. Beijo para vocês. Ai, meu Deus, esse sorriso que eu tenho que ficar sem graça enquanto tento desligar. É um horror. Tchau, gente. Beijão. Tchau.